muito feliz em receber essa banda, esse grupo de todos. Parece que eu estou fazendo uma festa em família, eu só tenho gente que eu gosto, todos os lados da história, são pessoas que eu gosto. O Memorial Árabe Farol do Saber de Gibran tem o foco dele desenvolver a cultura, ajudar, morar e a culinária também. Tem uma amiga nossa, eu vou dizer nossa porque tem alguns amigos aqui que também viram, ela fez até vários cursos com nós aqui, ela é de Minas Gerais, e ela escreveu esse livro. Ela é descendente de sírios. E eu vou ler a orelha, depois eu vou ler um trecho. Rosa, Moisés, o pão está saindo do forno. Já vou, mamãe. Eu quero com azeite e sacas. Eu não quero saco. Está bem, cada um tem seu gosto. Mãos sujas de farinha, avental e pano no cabelo. Massa macia, fogo, bem sovado. Este é o pão que a minha mãe fazia. Saudades. Antes de partirmos, nossa casa se enchia de um perfume que nunca vou esquecer. Esse livro é uma ficção, total ficção, baseada em fatos reais. Belo Horizonte, 18 de julho de 1925. Eu vou preferir não falar alguns nomes árabes aqui para não acabar com a história, né? Cida, chegamos bem. A viagem durou 2 meses. A terceira classe do navio não é muito fácil. A comida não é muita, mas não cheguei a passar fome. Tomara que se encontre um navio bom, melhor que o que me trouxe. Haviam muitos sírios comigo. No total, éramos 13 homens de Sadat. Somente Jorge trouxe a esposa de Rhodes. A família Salem veio um todo. Eles iam para São Paulo, onde tem parentes. Parece mais seguro vir com alguém já aqui. Quando você chegar, vai ser melhor. Pode ter certeza. O navio aportou no Rio de Janeiro. Quando chegamos, o dinheiro que trouxe me rendeu apenas 400 réis. Imagino que era para um prato de comida se precisava de 380 réis. Fiquei um pouco desorientado até encontrar uma feira onde vendiam frutas. Já estava com muita fome. Paguei 300 réis numa penca de banana. Comi 2 e tentei vender as outras 4. Consegui. Comprei outra penca. Comi 2 e vendi outras 4. E assim fui fazendo até conseguir o dinheiro para vir para Belo Horizonte. Uns sírios me disseram que aqui tinha um nascido de Zeidal, que veio com a esposa no passado. Ele está nos ajudando muito. A viagem do Rio de Janeiro para Belo Horizonte demorou 10 horas. A estrada é boa, o trem é bom. Escolhemos um país bom. Chegando aqui não foi fácil, porque já tem muitos imigrantes. Tem portugueses, japoneses, italianos. Tem muitos italianos. Nacido nos ajudou a encontrar um lugar direito para morar. Ele me prestou um dinheiro para o aluguel do primeiro mês da pensão, até conseguirmos juntar um pouco. Ouvi falar de um lugar que pode ter algumas coisas para nós. Chama Pedreira Prado Lopes. Parece que é um pouco distante. É um lugar simples, mas inshallah vou conseguir algo nos próximos meses e vocês vão ter um teto quando chegarem. Estou conhecendo as pessoas e pensando no que fazer para ganhar a vida. Por enquanto, ser mascate é o que salva todos. Como nós. Consegui uma bolsa com um amigo do Nassib e já estou vendendo
agulhas e botões. Saudoso Amsterdã. Eu sou metade de coração e outra metade também. Quem não me conhece, ela me conhece que eu sou assim, tá tudo bem. Eu já não faço mais desculpa por ser assim. Mas essa é a história dos nossos imigrantes, principalmente dos árabes, que sofreram muito. Não foi fácil. Então, trazer a culinária árabe tem todo esse sentimento que só as famílias sírias, libanesas, marroquinas têm o sentimento. Saber que vieram para um lugar e construir uma vida aqui. E esse cheiro de pão que permeia esse gosto de usar e de tantas outras coisas, essas duas árabes fiquem quietas com o árabe, tá bom? Só pensem. Semana que vem a gente começa o dia da imigração árabe no nosso país. Isso é muito importante. Então, que vocês tenham esse momento como um presente no coração de vocês. Porque nós somos privilegiados de ter nascido num país tão rico, tão abundante, tão lindo e com toda essa miscigenação, com todas essas raízes que nós temos. Agora eu vou chamar a Márcia Luz, que não sou eu que vou ficar falando no nome de vocês, senão eu choro, vocês vão pegar assim. Venha, Márcia. E eu vou deixar aqui a Márcia se apresente para vocês. Muito obrigada por mais uma vez aqui. A casa é sua. Marta, boa passada. Ana Márcia Luz. Para quem não conhece, um pouquinho de árabe, olá. Sejam bem-vindos. Eu sou Márcia Luz. E eu sou? Eu sou uma professora cultural. Eu trabalho com projetos culturais ligados à dança e ao folclore. Mais especificamente ao folclore árabe. Então, eu trago vários, através do Instituto Cultural, eu trago vários trabalhos, né? E esse especificamente é sobre gastronomia. E não é só gastronomia, porque a ideia é só trazer no alimento da cultura árabe, eu acho que é um pouco, nós temos que abranger um pouco mais. Temos que abranger um pouquinho da cultura do dia a dia, da dança, da arte cultural árabe, porque é muito legal que a imigração árabe nos trouxe, que veio e que se formou ao longo de muitos anos. Tá? Então é muita coisa, são 22 países caracterizados como árabes, cada um com a sua leitura, com a sua cultura, com o seu dialeto. Então, na verdade, é uma soma de muitas informações. O que eu trago aqui hoje é sobre o alimento e vou trazer também sobre a cultura da arte da dança. Aí nós vamos ter a Bruna Zuccheres, que vai nos trazer um pouco da arte feminina da dança. Então a gente já vai começar com essa leitura de movimentos com as músicas árabes. Tá bom? E logo em seguida nós vamos explorar a oficina gastronômica, que é também cultural com relação a outras informações que nós vamos fazendo. Eu gostaria de saber, já assim, quem é descendente árabe? Antes que me perguntem, eu não sou descendente árabe. Né? Eu não nasci da cultura árabe, eu nasci da cultura espanhola com a italiana. Então, os meus avós eram espanhóis. Sim, né? Nós temos a região sul da Espanha, né, colonizada há 300 anos pelos árabes, e eu acho que dali veio alguma coisa para mim, para eu ter tanto interesse. Eu estudo a cultura árabe desde 2007. Já nem sei quantos anos são, mas eu comecei olhando uma dança, me apaixonei, quero aprender mais, e hoje eu estou aqui com a ideia de transmitir tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi, experimentei. Tá? E não sei tudo, estou ainda muito com o que aprender. Então, sejam bem-vindos. Vamos começar com
apreciada não só pelas suas belezas de movimentações com as músicas e com os melódicos, mas também a cadência de Paris, tá? Porque é uma forma simples de traduzir a beleza do universo feminino. Nos haréns das famílias abastadas, esse é o primeiro contato da mulher com a dança, com a música. E até hoje ela encanta pela sua diversidade de movimentações, pelas leituras, além de promover para a própria mulher o bem-estar, a confiança e a musicalidade da cultura. A bailarina vai ampliar o seu repertório conforme a sua vivência com a dança e com essa cultura. Então,
da ideia de eu trazer um alimento que trouxesse referência direta para o cultura. Nós temos um suco grande utilizados em várias culturas. E essas culturas elas foram assimilando ou não com alguma influência da cultura árabe. Então, aqui no Brasil, nós temos vários nomes para o grande bico, né? que é a sementinha, né? Então, aqui nós temos como gravanço, leguminosa, que é uma fonte de vitaminas e sais minerais, e ela para quem é vegano, né? Só vegetariano e vegano, ele é a fonte de proteína, né? Então, tem todos esses nomes. Em algum momento, o Brasil, por receber muitos imigrantes árabes, receberam esse alimento, começou a produzir. E assim, a minha memória afetiva é: a minha avó, ela cozinhava, ela fazia aquele ensopado, que era um alimento espanhol, né? Tem um nome. Isso, pucheiro, né? Então, assim, essa é a minha memória afetiva desse grão. À medida que eu fui conhecendo mais da cultura árabe, olha lá o grão, né? O que a gente pode fazer com o grão, né? Bastante coisa, né? Tá? É um consumo alimentar muito importante, presente nas nossas mesas, né? Brasileiras. E ele é também, ele é um grande, ele é praticamente, e experimentei, ele é o principal alimento que está nas mesas da cultura árabe. A ideia é trazer esse alimento, as consistências que a gente pode conseguir desse alimento. E ele pode ser servido como salada, como pasta, na forma de bolinho, na forma de cozidos. Tá? Ele é muito apreciado, ele está dentro, praticamente é um alimento obrigatório dentro de uma dispensa. Está presente em quase todas as culturas do mundo. Né? Tem origem da Turquia, das adjacências com a Síria, de onde se expandiu para a Índia e para outros países da Europa, né? Espanha, Itália e outros. É considerada a planta leguminosa mais cultivada no mundo, pela planta de produtos como soja, milho, feijão e ervilha. Então, de origem mediterrânea, a leguminosa era cultivada na Grécia há 2.000 anos. Hoje, tem grande importância em diversas partes do mundo, especialmente na área entre esteve a Índia, ao Oriente Médio e ao norte da África, com desdobramentos em locais invadidos pelos árabes no passado, como Sicília e Espanha, sendo utilizado em inúmeras sopas, saladas e cozidos espanhóis. Quais os benefícios que eles trazem, né? Porque o alimento ele não precisa ser também de um contexto cultural, né? Ele também tem as suas vantagens para o organismo, ele tem que ter, né, o seu benefício. E o quanto que a gente pode se alimentar dele, qual a quantidade. Ele é rico em fibras, proteínas, né? Uma proteína muito forte, né? Ajuda a prevenir diabetes, melhora o funcionamento do intestino, controla o colesterol, aliado da saúde emocional, fortalece o sistema imunológico, ativa os sintomas da TPM. Então, ele é um grande recurso que a gente conhecia aqui não só a soja, mas também o grão de milho, ele ajuda a que o corpo feminino já maduro, já nos seus sintomas de TPM, que todas nós passamos, ele também alivia. Então, para nós, ele alivia já para a mulher. Importante durante a menstruação, fortalece o regular, mantém a saciedade para quem está em dieta alimentar. O consumo dele já ameniza um pouco aquela vontade de comer doce ou já está com aquela saciação, não vai comer mais. Fortalece os ossos e principalmente a memória afetiva. A minha memória afetiva vem da minha avó, né? Aquele cozido, aquele cheiro. Né? Os árabes, várias formas, né? Então nós temos no bolinho, no falafel, no próprio hummus, na salada. Né? Então ele traz essa memória dos nossos ancestrais. Pelo menos 3 colheres de sopa ao dia, para que a gente tenha
mercado sempre foi um custo alto, né? Um alimento assim que vai abastecer quase todas as famílias, né? Mas esse é o preço do mercado. Como a gente vai falar daqui a pouco do hummus, também tem outros ingredientes do hummus, além do produto, que ele tem um custo bem variável dentro do mercado, mas a gente consegue ir abaixo de preços, comprando especialmente não nos mercados, onde tem industrializado, né, fechado, pacote. A gente vai buscar os ditos mercados populares, né, os a granel, né, onde a gente vai comprar a granel. Sempre compro lá os alimentos a granel muito mais baratos do mercado. Dá uma diferença de R$ 2, R$ 3 por quilo muitas vezes. Então compensa ir nos mercados municipais atrás da cultura. O que eu posso fazer com o produto, né? Ele é versátil. A gente pode colocar ele numa base alimentar super diversificada. Várias receitas tem que podem ir uma massa para dar volume ou mesmo se consumido no seu natural. A gente consegue fazer hambúrgueres, fazer refeições ali como saladas, implementar uma refeição principal. Né? Eu tenho sopados, saladas, patês, massas e doces. Quando eu comecei a pesquisar sobre o produto, eu não imaginava que eu podia fazer doce. Né? E ele gosta de doce. Alguém pode me dizer o que é essa primeira figura na massa? É um pudim. Um pudim feito de doce. Né? E o de baixo? É as bolinhas. É a bolinha e o molho, né? Tem um molho aqui, acho que é. Também tem um molho de parmesão, alguma coisa assim. É pequenininho. Um nhoque. Tá? Então, coisas assim que a gente for pesquisar bastante, fazer pesquisa no YouTube, porque hoje é tudo YouTube, né? Se a gente for fazer, a gente consegue essas receitas e tem lá porque eu só não trouxe essa receita específica porque o foco era no hummus. Tá? Mas tem lá e é bem legal. Eu já vi essa receita desse pudimzinho aqui, é bem legal. Agora a gente vai ver uma dança de o quê? No YouTube, né? Nhoque de grão de bico. Digita lá na dança. Vamos para fazer esse vídeo. Vamos para ver? É gostoso. O grão de bico é produzido normalmente nos cultivos de regiões onde a gente encontra soja, milho, né? Então tem no interior do Paraná, tem no interior do Mato Grosso, né? Então nas regiões de plantação. Eu não busquei os lugares específicos que planta, mas tem grandes plantações, existem grandes agricultores, né, que fazem esse plantio. E muitos que a gente tem nos mercados abastecidos, talvez não seja nem do Paraná, porque acho que vai depender muito do mercado, né? Se aqui não tiver, eles vão buscar o insumo lá fora. Mas ele é muito vendido dentro dos mercados municipais. Vou falar. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver uma dança da região El Said, que fica nos pontos altos do Oriente. É uma dança alegre, é uma dança feminina, é uma dança que vai trazer uma musicalidade bem percussiva, bem forte. Tá? Então, vamos conhecer a dança Sabinja. Cuidado aqui,
pasta. Tá? Aqui tem algumas dicas, né, sobre a elaboração. O grão de bico, quando eu cozinho, pego ele fervendo, cozinho, ele pode se transformar em dois produtos, o hummus e o falafel. O falafel, ele é a massa que eu vou fritar, né? E o hummus é a massa cozida. Então, o falafel, a diferença está no cozimento. Um é cozido e o outro não. Tá? Então, o falafel, a gente utiliza ele na base crua. E no hummus, a gente utiliza ele na base cozimento. Eles são dois alimentos e normalmente eles estão em conjunto. Quando a gente vai em qualquer restaurante árabe, né, e a gente pede aquelas primeiras petiscos, né, vai vir o hummus, vai vir o bagalush e vai vir o labne, que é a folhada seca. Tá? E o falafel, ele é reduzido às vezes numa porçãozinha que você pede. Que a primeira vez que eu pedi, gente, eu achei que aquilo era uma carne. Eu fiquei olhando, nossa, que carne gostosa, que carne leve. Aí, né, aquela primeira contato que eu tinha comido, aí foi me dizer, não, isso é um vegetal. Né? Isso é vegetal, isso não é carne. E aí eu fui descobrindo outras curiosidades, né? Então vamos lá, como é que eu faço esse bolo? Ingredientes básicos, tá? No mínimo, uma base de 10 porções, um quarto de quilo ou 250 gramas. Nós vamos precisar do tahine. O tahine, ele é uma pasta de gergelim, tá? E a gente compra normalmente aqui em lata. Porque se a gente for fazer uma base, ela é bem trabalhosa. Dá para fazer? Dá. Os tradicionais já fazem nas suas casas com gergelim. Mas nós aqui, nós vamos comprar um produto em latas. Tá? Sal, limão, dentro de água, azeite de oliva, né? A gente gosta bastante de pegar, azeite de oliva, páprica picante ou defumada. Já a páprica, normalmente a gente vai usar ele para decorar, não no modo de fazer. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver que a páprica a gente vai deixar ela só para fazer o efeito. A gente não coloca ela na massa. Qual é a ideia de preparo? É cozinhar o milho bico e depois preparar. Então, nós temos duas etapas, né? Antes de fazer o cozimento, tem mais uma etapa anterior, que é deixar o grão de molho. Assim como os nossos avós e maternos deixavam o feijão de molho antes de cozinhar, nós também precisamos, para que a gente tenha uma boa digestão do alimento, deixar o de molho. Vai depender do tempo, vai depender daquilo que eu quero fazer. Se eu quero fazer o hummus, eu tenho que deixar no mínimo 12 horas. E 24 horas seria o mais ideal. Para que todo aquele ingrediente interno dele saia na água e ele não prejudique a nossa digestão. Se eu for fazer o falafel, eu preciso que deixe pelo menos 24 horas, para que o grão fique bem emulsificado na hora de eu preparar. Por conta, ele está no mínimo 12, mas eu aconselho sempre a deixar. No início eu não deixava o grão, eu cozinhava direto. E eu sempre tinha aquele estômago pesado, logo após o consumo. E como eu passei a deixar o de molho, a gente tem que se antecipar, né? Não é uma coisa, dá para fazer, vem uma visita, dá para fazer em 2 horas? Dá. Mas sabe que ele vai ter, né, aquele peso no estômago e está tudo certo. Mas se eu quero consumir mesmo, eu quero ter essa má digestão, deixa de molho, melhor. Tá? Ele cozinha até mais rápido. Esse projeto é um projeto com base no análise científica da Fundação Cultural Antiga, que não foi realizado assim, no programa de apoio e incentivo à cultura, Fundação Cultural Antiga e Cultura Municipal. Ele foi realizado por mim, Marcia Luz, e a artista convidada para fazer a dança é a Bruna Zucchiellis. O que nós vamos ver aqui? Possibilidades criativas e benefícios para uma base alimentar saudável através de um alimento da cultura árabe chamado boliviano e aqui especificamente pouco elaborado poucos. Então, teve o apoio da Escola Expressão Mix, que é a Bruna, a
planetária é a Blues Kevis. Então, dentro das suas danças, ela inclui também a dança oriental árabe. E aqui a gente vai começar colocando o grande de novo. Como eu falei, ele vai ser mais digestivo. E aqui eu deixei a colocação da água, esse é o grão cru, né, lavado. Eu vou colocar a água, normalmente eu vou colocar ela acima, 2 dedos acima, porque ela vai encorpar, ela vai ficar bem graúda na vasilha. E então vocês vão ver que ela vai ficar bem inchada, né? Vai ficar um grão bem redondo, mais bonito, e bem grande. Essa ela já é, ó, depois que ela foi feita o molho. Esse molho foi deixado 24 horas. Lá atrás tem a participação do Dudu, do cachorrinho, né? Isso aí só que depois eu gravei, né? Mas ele né? Isso é importante. Ele faz parte, né, do processo. Então aqui, ó, quando eu cozinhei, deixei de molho, eu tenho 2 opções nesse momento. Ou eu preparo o arroz cozinhando, eu preparo o falafel fazendo o processamento com ele. Aqui vou colocar na pressão. Dá para cozinhar sem a pressão, mas vai demorar mais. Mas na pressão a gente coloca também 2, tanto acima do nível do grão. A gente vai cozinhar por no máximo 20 minutos. Precisa trocar aquela água que ficou de molho. Aquela água do molho foi com tá, isso, eu joguei fora porque é justamente aquela água, porque ela vai ficar marronzinha assim, bem clarinha. Não, mas deixa sujinha. na mesma água, às 24 horas? Pode usar. Deixei de molho 24 horas, né? Nesse caso aqui. Desprezei aquela água. Desprezei aquela água, lavei, coloquei na panela e coloquei uma água nova, tá? Porque o que adianta deixar de molho? A água tem lá aquele indigesto e cozinhar com ela não faria sentido. Então despreza a água do molho, coloca uma água nova, põe na panela, 2 dedos acima, também ela vai crescer, ela vai dobrar de tamanho. E vou deixar 20 minutos na pressão. Depois da pressão, né? Isso, nossa. Depois que começa a pressão. Márcia, eu acredito que a pergunta seja se durante essas 24 horas há necessidade de ser trocado de água. Não precisa. Tá? Mas vai fazer mal se eu trocar? Você vai fazer mal se eu trocar? Não, pode trocar. Eu não troco. Eu deixo lá de molho, meio que esqueço às vezes. E vou lá e não posso trocar essa água. Ou não, tá? Mas eu não troco. Acho que não tem necessidade. Né? Porque ele não é um alimento com sal, que é diferente quando tem um charque, eu tenho que estar cada tempo em tempo trocando a água porque o sal vai derretendo, né? Então não é o problema do sal aí, então não precisa trocar. Coloquei na pressão, deixei lá 20 minutos, desliguei a panela, tá? E deixei o vapor sair normalmente. Eu não enfiei embaixo da água e tirei o vapor. Vai estragar? Não vai estragar, mas que ele vai terminar de cozinhar depois de 10, 15 minutos, ele ainda termina o cozimento. Então eu vou aproveitar o máximo do cozimento. Vou pegar o alimento cozido, vou tirar da panela, vou parar a pouquinho, tá? O alimento está cozido. Agora sim, a água que eu cozinhei eu não expresso. Eu reservo ela separada porque eu vou usar ela no processamento. Quando eu chegar aqui, eu posso fazer 2 coisas. Eu posso fazer o molho
base embaixo. Procurar mexer para dissolver, misturar bem esse óleo com a pasta de gergelim, para que ela não fique muito seca. Né? Então, eu vou reservar. Aí, no caso, eu reservei umas 2 colheres, por umas 250 gramas de grão de milho. Então, aquela receita lá, aquela quantidade, é exatamente isso aqui. 250 gramas de grão de milho, 2 colheres cheias de tahine, suco de limão, ou meio limão, fica a gosto, né? O azeite de oliva e a páprica e aqueles grãozinhos paradinhos ali. E o sal, né? O sal. E o alho. E o alho. O que acontece? Quando eu gravei, eu não coloquei o alho. Vai fazer mal? Não, gente. Né? Não vai fazer mal não colocar o alho. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente vai querer fazer o hummus e não tem um dos ingredientes. Por exemplo, não tem a páprica. Tudo bem. Usa a imaginação. Né? Não tem o limão. Né? O limão fica mais agradável. Mas não tem limão, tudo bem. Não tem o alho, esqueci. Também não vai fazer diferença. É óbvio que o gosto com o alho eu acho muito mais agradável. Mas se não tiver. Então nesse dia, pode ver que não tem alho na mesa. Eu esqueci de pôr o alho. Na verdade, eu comecei a pôr o alho e às vezes eu não ponho, às vezes eu ponho. Tá? Então fica muito a critério de cada um. Gosto de muito alho. Em vez de colocar um dentro, coloca 2. Mas eu acho que daí vai sair um pouco do gosto tradicional. Né? Tudo que eu substituir aqui vai sair um pouco do gosto tradicional, que é. Tá? Mas eu posso, por exemplo, só bater com sal na água do cozimento. Ele vai gerar também o hummus, mas não com o mesmo sabor, né? O sabor tradicional. Daqui eu vou colocar o grão de milho na base. Vou colocar todos os outros ingredientes, o limão, a outra. A água, um pouquinho da água, só para ele começar a bater. O azeite de oliva, o sal, daí também é a gosto, o limão também é a gosto. Trava, né? Todo precisa colocar uma trava, vai fazer a trava e vai colocar para rodar. O que vai acontecer? Ele vai começar a meio que engrossar e amolecer. Eu vou hidratando o óleo, ele está bem seco. Eu vou hidratando com a água do cozimento. E ele vai dissolvendo, ele vai continuando a ficar mais pasta, né? Vai ficando mais molinho. Qual que é o ponto? Esse é o ponto dele. Em que ele não está nem mole e nem duro. Aí uma coisa importante que eu esqueci. Olha só, porque na fala do vídeo tem. Isso tem que ser feito com o grão de milho quente. Não pode deixar esfriar. Ah, mas e se eu esquentar depois? Vai ficar assim, vai ficar umas pedrinhas. Então, cozinhou, já faz o processamento dele. Tá? Então, tem que ser feito quente. É que nem aipim, né? Quando a gente vai cozinhar aipim, vai querer moer ele, né? Fazer uma patê, alguma coisa, tem que ser com aipim quente. Porque com aipim cru, frio, você não vai conseguir moer ele para fazer uma massa. Não vai conseguir fazer bolinho, tem que ser quente. Ou se eu vou amassar, tem que ser quente. Então, o grão de milho saiu da panela, está quente ainda, a água está quente e o grão de milho ainda está quente. Sim. É uma outra dúvida. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você está cozinhando, às vezes sai uma pele. Essa casquinha. pele você descarta? Então, há os que gostam e aqueles que não gostam com a casca. Como eu vou moer, ele estando com a casca, ele vai moer junto. Tá? E tem alguns que faz? Não, eu não gosto dessa casca. O que faz? Pega o milho cru, já que depois de deixar o demolho, joga uma água quente por cima. A pelinha vai soltar um pouquinho. Daí vai ter que esfregar para sair a pele. Quando cozinhar e abrir a panela, vai ter umas casquinhas moendo na água. Né? O que fazem alguns? Também selecionam essas casquinhas, meio que mexem com a mão, vão tirando a casca, moando. Eu acho que é muito trabalho. Porque se eu vou moer, né, não tem sentido. Né? Eu
tirar toda a casca, isso eu vou com ele. Agora fica a critério de cada um ter ou não ter essa casca. Vocês vão ver, ó, eu produzi ele com a casca, fiz ele com a casca. Vocês vão ver a diferença. Nenhuma. Água, mas eu acho que a diferença. Normalmente as pessoas implicam com a casca porque acham que é a casca que produz os gases, os flatos, né? E na realidade, quando eu faço o meu preparo para escapar de tudo isso, não jogo a casca fora, porque os nutrientes, além de estar no próprio grão do bico, na casca também tem toda a fibra do grão do bico que está na casca. Então é um pecado pagar R$22 o quilo e pôr no lixo a casca. Mas eu adotei a fazer um número mais prolongado, 24, 48, porque os grãos começam o processo de germinação e também mitose, então tem outro nutriente ao mês, e você elimina os fitalatos, que são os que dão os gases. Não é a casca, é esse material que está dentro do grão. Antes de fechar a panela de pressão, eu deixo levantar a fervura, a espuma que vai criar é retirada e aí fecha a panela. Tem pessoas que ainda jogam fora essa água e põem numa mão. Aí eu também acho um desperdício, porque daí você vai estar comendo só carboidrato, que dia de bom que está na água, você está pondo fora. E aí fecha a panela e cozinha e segue, daí você vai processar a casca, ela é nutriente, você joga. Sim, é que assim, justamente também tem essa perda, né, de alimento, né, vai jogar fora, mas ele vai ficar processado. A fibra você vai no lixo, mas ele vai acabar só com carboidrato. O acréscimo não culinário, a casquinha do grão do bico, ela entope a panela de pressão. Daí a panela vai explodir. Se eu colocar um fio de óleo na hora de pôr o cozido. Eu normalmente, assim, quando eu vou fazer o cozimento, eu observo bem o bico, né, da panela de pressão, não só como o bico, como qualquer outro alimento, né? Tem que ter certeza que quando está mexendo com pressão, né, então tudo que entope realmente. Então coloca um fiozinho de óleo na água, aí uma gotinha. Eu vou controlando pelo barulho, se o barulho não está legal. Então é sinal que né? Que a vizinhança aprendeu, não tinha acontecido. Então assim, eu observo pelo barulho. A gente, quando é pressão, tem que tomar cuidado, não importa o que você faça com ela, né? Então eu tenho esse cuidado, né? Mas essa é uma boa dica que realmente não vai mesmo. Tem pessoas que não gostam de sentir a casquinha do grão do bico. Mas quando você vai fazer uma salada, talvez isso incomode alguns, aquela casca na boca. Mas ela é um nutriente, como ela comentou, né? Vai acabar perdendo também esse benefício. Então, ó, essa consistência aqui, ó, como ali tá quente, essa consistência, depois que esfriar, ela vai ficar mais endurecida ainda. Então eu não posso deixar a massa muito pesada, porque ela vai esfriar, aí ela vai ficar muito grossa, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Ela não vai ficar aquela maleabilidade para eu pegar o pãozinho, pegar alguma coisa e fazer. Aqui já é um preparo, né? Já vou fazer aqui um vinho, né? De servir um pouco, normalmente se faz essa decoração, né? Então eu vou colocar ali um pouquinho da massa, eu vou fazendo um desenho com a própria búlgara da mulher, eu faço esse desenho, jogo no azeite de oliva, vou enfeitar e assim o enfeite daí é a criatividade de cada um, né? Então aí tem essa variação, esse que eu estou colocando são salsinha, né? Salsinha, alguns colocam de enfeite amêndoas, pode colocar grãozinhos, colocar nozes, douradinhos, isso aí é muito, né, do que você tem para fazer esse enfeite, né? A romã é bonita, né? Tem as nossas, as castanhas, né? Ficam bonitas, você coloca aquela castanha, aquelas nossas que já vêm defumadas também, com enfeite, fica bem bonito, fica gostoso. Todo mundo já fez até um. Tanto pode ser a páprica defumada, quanto a páprica picante. Aqui vocês vão conseguir ver essa diferença. Eu percebi que a senhora pôs assim, é econômico
coloca no azeite, né? Sim. Na verdade, o azeite tem bastante. Sim, 2 kg de azeite para uma colherinha de arroz. Né? Então, eu gosto muito de azeite de oliva. Eu ponho tudo que eu puder imaginar colocar azeite de oliva, eu ponho. E essa combinação exatamente é o sabor. Né? Não, da nutrição, tipo, o azeite de oliva muito. Aliás, em qualquer prato árabe, né? O azeite de oliva sempre tem que ficar ao lado, né? Dificilmente você vai sentar, recebe a comida, cadê o azeite? Né? Isso aí é importante, tá? Então, essa é a parte do processamento. Ok? Alguém tem alguma Você fez essa massa, claro que às vezes a gente não vai consumir tudo durante um dia. Isso pode ser guardado. Pode ser conservado em geladeira, tampado, certo? Eu aconselho ao máximo 2 dias, senão ele vai pegando gosto de geladeira, né? Mas dá para fazer, de preferência, fazer o produto na quantidade que vai usar. Ah, sobrou, coloca num recipiente, né? Picar com panis, que você tampe e põe na geladeira. Congelado. No máximo 2 dias. Eu nunca congelei, eu acho que o sabor do congelado também vai tirar um pouco o sabor. Normalmente não sobra para congelar. Foi lá em casa. Não dá tempo. Come antes, que isso? Vai cortar? Não dá? Mas ele até o terceiro Foi lá em casa, sem chance. palavra tranquila, quando sobra, né? Porque... E o grão de bico, você cozinha e ele rende muito quando transforma em hummus. Ah, vou botar 1 quilo para cozinhar, é hummus para fazer para restaurante. Porque você não come só o hummus sozinho. Ele é uma pasta que acompanha um monte de outras coisas, né? Mas até 3, 4 dias ele aguenta na geladeira. Agora, o grão de bico dá para congelar com cozido. Assim como Porção, feijão, né? Com a água, deixa uma porçãozinha que vai precisar da água para bater, depois para fazer bolo. Congela, daí descongela e faz o processamento do hummus. E vai legal o grão de bico no processador, ele processa até só de sabor. Então o grão de bico, daí você o grão de bico homogeneizando. também não é só o a granel, né? Eu já experimentei fazer com o grão de bico enlatado. Ficou muito bom, funciona. Deu uma aquecida, aquela água. Eu fiz uma emergência, um VAPSA. O VAPSA também também dá certo. Mas aquela coisa, né? Puxa vida, eu quero fazer. Não dá tempo de esperar 48 horas ou 12 horas para deixar ele molho. Não faça, gente. Né? Pode frio. Pode comer, ele come frio. Vai ser quente mesmo, tá colocando, você está fazendo essa colherada na boca e vai quente mesmo. Serviu e faz, gente. É muito delicioso. Né? Ele acompanha praticamente quase tudo, né? Pão, arroz, qualquer coisa. É uma pasta, é um purê, né? Muito bem, com qualquer coisa. Com carne, com qualquer tipo de carne, com qualquer tipo de pão. O falafel é uma outra produção. É com ele cru, daí tem outros temperos, aí tem a forma de fazer o bolinho, né? Então ele é mais elaborado que fazer o pão. Tá? Aí a gente pode, de repente, numa próxima posição, a gente falar do falafel, né? Que ela é uma fritura, vai óleo, vai outros condimentos e outro preparo mais específico só. Mas esse é como a gente faz tradicionalmente o hummus. Vai ter uma variação de acordo com a família, de acordo com o costume, né? Nos deixa 48 horas, é coisa de mãe, né? A mãe vai passando para o filho e vai passando para os seus descendentes. E é uma coisa assim muito volátil, né? Dependendo da cultura, vai trabalhar esse hummus de uma maneira que vai colocar páprica, vai colocar, não vai colocar isso, vai colocar aquilo. Essa é uma base de como faz o hummus. Pode variar um outro ingrediente, pode variar uma outra forma de fazer, mas ele é delicioso de qualquer jeito. E nutritivo. Muito nutritivo. Principalmente para as mulheres que já começam a ter os sintomas da menopausa, das TPMs, né, os hormônios, né, conforme a idade. Né? E é riquíssimo e serve tanto para alimentação normal como
porque a água do cozimento, se você bater, ela vira clara, como se fosse uma clara em neve para usar no processamento que precisasse do ovo. Eu nunca fiz, porque eu não sou vegana, mas existe essa técnica de transformar a água do cozimento em clara de ovo. Eu não tive paciência para ficar batendo, eu também já vi essa informação, mas não tive esse tempo não. Obrigada, gente, agora eu posso... É que o Prima tem um presentinho para vocês. Porque o Prima estava com saudade de vocês. Não se mexa. Não vamos tomar água. Considerada como uma dança clássica. Por quê? A música, ela já é uma música que vai ter, diferente das outras músicas, tá? Já vai ter uma orquestra, já vai ter outras melodias e outras formas do corpo feminino demonstrar a música, tá? Dos movimentos, né? Então são movimentos mais amplos, movimentos mais esquivos, melodias mais trabalhadas dentro do seu contexto musical, tá? Então agora vocês vão assistir uma dança clássica feita. Os homens não dançam? Os homens dançam, eles fazem a dança masculina, dançam muito, né? E a ideia da gente trazer hoje foi a dança feminina. Mas a ideia para a próxima também colocar que todos, mas não tem um homem dançando? Tem, um homem dança. E muito. É uma das danças assim, que eu acho assim, mais espetaculares, porque tem força, isso, tem a vitalidade, tem a virilidade masculina do homem, né? Tem tudo isso. Então, principalmente, a gente vai fazer uma dança masculina. Daniel, ou quem sabe uma surpresa, né?
se chama Zarguta. Zarguta é uma Manifestação. uma manifestação tanto para expressar alegria quanto para expressar uma enorme tristeza. Tá? Então assim, são aquela emoção que ela é muito forte, ou porque algo lhe agrada, ou porque algo incomoda muito, ou está normalmente a gente vê isso nos sepultamentos. Os árabes, eles têm essa comoção, né, com a morte ou com a vida, com a alegria, uma muito forte e uma muito, né? Então isso, essa expressividade gesticulada com a língua no céu da boca, soltando o ar, vai trazer esse som. Então como é que a gente faz isso, né? A gente vai soprar o ar ao mesmo tempo que a língua vai bater no céu da boca. E tanto homens quanto mulheres podem fazer. Tem algumas comunidades em que os homens também fazem. Então não é só a mulher. Quer experimentar? Vamos? Como é que faz? A gente coloca a mão aqui, ó. Aqui. Pra quê? Pra quê, né? Essa língua não fica exposta. Algumas culturas não têm vergonha, elas fazem isso mostrando a língua mesmo. Fica a critério de cada um, tá? Eu já gosto de colocar, tá? Porque acho que o som expande mais. Vamos lá? E faz um finalzinho lá pra fechar isso. Pode. Não pode. Fica à vontade. Com licença. Bom, eu vou contar essa piadinha, porque eu tenho direito, porque eu sou descendente de árabe. Eu tenho lugar que fala. Tem licença poética. Vocês sabem a diferença entre o turco, o sírio e o libanês? Você sabe? Não. Como a Maria Alice leu aqui, né? Maria Alice, não estou devendo nada. Sarissa eu. Eu vou ser dinheiro, Os Sarissa eu. imigrantes chegaram, né, no navio, etc e tal, claro, que eram, né, condições assim. Então, quando chega no Brasil e começa a sua vida, né, como mascate, né, que era o que se chamava, meu avô foi, aí era tudo mascate. É que eles vinham com passaporte. Aí, depois, começa a melhorar de vida, ganha um livrinho e abre uma lojinha. Quando abre uma lojinha, daí já é sírio. Aí depois, quando a lojinha fica muito grande, vira industrial, aí é libanês, como é no Maruf. Mas, gente, por enquanto, a parte B, tá? Agora, quando a chapéu ela vai fazer aqui, enquanto eu vou fazer